Foi um marco muito grande para esse projeto.
Nos primeiros slides, a gente
esquecer o nome, mas são nós. Então, toda vez que a gente vê esses símbolos, a gente sabe que tem um recurso de autodescrição em algum produto. Então, pode passar por algo. A gente vai começar a nossa apresentação, né, falando de lei. Né, a gente escolheu só um artigozinho que a gente está colocando, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Esse artigo ele resume praticamente o que é a autodescrição da gente. Um recurso, de tecnologia assistiva. Instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinado a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a inclusão social e cidadania. Vamos focar nesse finalzinho aqui, inclusão social e cidadania. E vamos também focar pessoa com deficiência. A gente trazer a lei para a gente estudar, para a gente aprender, mas na prática a gente aprende a lei da inclusão quando a gente começa a conviver com pessoas com deficiência. A gente pode estudar, a gente pode fazer faculdade, fazer as formações, dar estudos, não só como fiz, mas eu me deixei de ver um pouco da inclusão que eu conheci a Marcela, uma pessoa com deficiência visual, no curso, onde ela me mostrou as dificuldades e as possibilidades que ela tem. E eu aprendi muito com ela, mostrando bastante. E eu acho que essa é a inclusão, né? A gente tem essa convivência. Quando a gente começa a conviver com pessoas diferentes da gente, a gente começa a aprender mais. Então, assim, a lei tem para dar garantia. Então, a Marcela, ela tem direito social, ela tem direito à cidadania, e o recurso de autodescrição tem para dar essa possibilidade. E a gente utilizou aqui a palavra pessoa com deficiência, né? Porque é uma confusão de termos, cada um fala uma coisa, mas pela lei correta de dizer pessoa com deficiência. É algo que quando a gente se dirige a pessoa, a gente se dirige a um homem da pessoa, né? A Marcela, não a pessoa com deficiência. Quando a gente vai escrever um texto, né, a gente vai fazer uma participação gravada, uma parte escrita, a gente vai escrever a pessoa com deficiência. Se a gente escrever depois do texto, pode colocar primeiro PCD, pessoa com deficiência, TV, deficiência visual, mas a gente quando a gente se dirige a pessoas, e não a termos, e não a siglas, né? Deve ser um pouquinho explicado. E ela vou só dar uma fala que eu achei importante para as pessoas entenderem. Muitas pessoas que dizem assim, mas eu já tenho uma nomenclatura, pessoa com deficiência. Eu falei, poxa, para a gente chegar a essa nomenclatura, passou por vários processos, várias formas que eram agressivas, né, que agrediam as pessoas, porque são pessoas. Ah, não entendeu mais diferente, não significa não sei. Mas a minha gente tem que pegar essa nomenclatura, essa da 2008, 2003, foi colocada no ano, através muitas pessoas profissionais, pessoas com deficiência, individuais, indivíduos, políticos, amigos, publicidade, essa nomenclatura. É uma nomenclatura, você menos curioso, realizado, mas isso aí, né? Veio outras formas de falar que hoje você nem pode utilizar. Isso tudo faz o quê? As pessoas que têm
se baseou foi no documento da BNT, 16.452, que traz para a gente a definição da jurisdição, né? O que é essa tal jurisdição? É um recurso da acessibilidade populacional que consiste na tradução de imagens em palavras, por meio de técnicas e habilidades, qualquer pessoa que sabe fazer. Habilidades com o objetivo de proporcionar uma narração descritiva em áudio, para a criação do entendimento de imagens estáticas ou dinâmicas, desde teorias e sons não contextualizados, especialmente sem dúvidas. A Marcela vai explicar para a gente um pouquinho os tipos de audiodescrição que a gente tem a audiodescrição, no caso, que é estática, a gente consegue ver uma foto, até mesmo imagens, livros. A gente também tem ao vivo, que no caso a gente tem os teatros, na cultura, na televisão, no cinema. A gente, na verdade, na cultura, no cinema, a gente está participando do jogo virtual. E esse festival está acontecendo um filme, onde não tem nome de descrição, e a gente tem profissionais trabalhando e fazendo um nome de descrição ao vivo para que as pessoas que estão ali, principalmente de filmes estrangeiros, né? E a gente também tem a descrição, que é onde a gente compra de tudo, né? Tem filme, na televisão, todo, né? Que a gente vai a organizada, né? Existem a possibilidade de você cumprir as instituições e daí você começa a ter maior com essa ferramenta, essa tecnologia assistiva. Você mais exata. A gente colocou um exemplo de magistrado, ele tinha um recurso da classe do livro, né? Da ideia, personagem. E como é que a gente faria a descrição dessa que tinha no caso da Marcela, para outra pessoa que tem deficiência visual, que tem baixa visão? A gente vai falar, né? Para um card, um desenho na parede digital de um elefante. É o que é a América do Sentada, a parte interna das orelhas e os bochechas são pousadas. O corpo é robusto, tem tromba e cauda pequenas. Usa um laço pique alto na cabeça e a lavadora de compridas no cabelo. Está de pé, com apenas duas patas afiadas no buraco. Tem mãos angustiadas. Então, a gente vai fazer uma olhada na imagem sobre o que a gente está falando, né? E essa imagem vai transformar isso daí numa linguagem verbal. Que o leitor delas, no caso da pessoa com deficiência, ele não passa a ser puro da imagem, do texto. Então, a gente pode colocar esse texto como recurso de texto alternativo. Se a gente está fazendo uma publicação no Instagram, no caso da Marcela, tem a minha pessoal. Ela tem acesso ao meu Instagram pessoal, conforme eu estou colocando as fotos lá, eu estou fazendo a descrição para ela, senão não sabe que forma é aquela que eu coloquei. Ela vai ter acesso à legenda e a partir, mas ela não sabe onde eu estou vestida, como as pessoas estão na foto, o que tem, né? E a pessoa vai numa exposição cheia de quadros lá. E a audiodescrição do quadro? Como essa pessoa vai apreciar essas imagens? Então, a audiodescrição de imagens estáticas é para descrever essas cenas, né? Não de estáticas. Agora a gente vai colocar para vocês um exemplo de audiodescrição de campo, tá? Uma participação no curso. Século XX. Onde eu e a Cacau, e a Marcela Lucianos, eu e a Cacau Lucianos, participamos da audiodescrição dos pessoas. E isso, para poder a Marcela Lucianos. E esse pequeno trechinho, né? Eu fiz a narração. Sou muito boa do nome, mesmo jeito, né?
caro ouvinte, a zona portuária do Rio de Janeiro precisa de muitos gestos da MPP, mesmo em condições precárias, sob chuva. Ou Petrobras, a nação, e fevereiro surge debaixo da ciência, principais países como o governador, sobre ele a propaganda de grandes modos fiscais, por exemplo, a imposição do trabalharia da moderação usada, dos programas modos fiscais, sobre o programa em notas musicais utilizadas, como abaixo, amarelo, nossa desliza lentamente sobre os chão paralelepípedos que se assemelham no mar, fatias. Entre casas antigas, de madeira sinuosa, imponente voz colonial, cores coloridas passam separando, camarada, os casados coloridos e ao fundo, Cristo de Deus. Do alto mascarado, nave apagada, cachaça assada. De perto, a superfície falante reflete comigo, como de fora, isso de distintos terra das desenhadas, chapéus que passam as crianças param atrás, com uma paleta, mãos nuas, estão chapéus de boca aberta, cinzas amarelas, sentado com um de chapéu todo de branco, para um cavaquinho emerge no lugar. De narradora, a nossa colega também fez curso conosco, mas a gente, para entender, colocou esse trecho. Seria interessante elas saberem como é que esse trabalho é feito, que não é fácil, a gente às vezes quer colocar todas as informações, porque também quer nada não quer mas não tem um tempo, o espaço entre a cena e outra é muito curta. Então a gente precisa diminuir muito a gestão e fazer de uma forma que seja entendível, né? Então, a gente construiu o roteiro junto com a Marcela, né? A Marcela ia falando se tá bom, essa palavra, essa frase não transmite, não para nós perceber isso, né? Então, é uma construção coletiva, né? O roteirista com o escuro. E a gente colocou também outras
assim, que eu quero, né, que a gente possa melhorar. E a experiência foi fundamental. Pena que eu não consegui passar por todas as cidades da Cisol, se fosse bem aí, mas tem visto isso muito mais, isso tem intensidade para os congressos, né? Os congressos, a gente vê até mesmo aqui, né? O que nessa semana que a gente está participando, algumas preocupações são importantíssimas, isso faz parte, né? Isso faz parte. O PowerPoint faz parte, algo que também precisa, livro também precisa, para que a gente possa ter realmente uma troca positiva. Nós temos um público-alvo, né, da autodescrição. Para quem a autodescrição é feita? Ela fica para a pessoa com deficiência visual, pessoa com baixa visão, mas outras pessoas podem se beneficiar. A gente colocou um trecho, né, do livro da Lívia Mota, que é uma autodescritura de Minas Gerais, de Fora, maravilhosa. Quem tiver interesse no assunto de tema de autodescrição, cultura, pelo nome dela, eu e a Cacau fizemos uma pós-graduação nível de aperfeiçoamento com ela, nossa, sensacional. Então, quem são as outras pessoas que são beneficiadas? Pessoas com deficiência intelectual, idosos, disléxicos, autistas, pessoas com déficit de atenção, e outras pessoas, e até mesmo os enxergantes, eles são beneficiados também. Eu vou contar assim como experiência própria, como autodescritura, Então, eu preciso captar tudo que tem na imagem, condensar para caber, para não ficar uma coisa extensa. Então, o meu olhar, ele fica mais apurado para os detalhes, E nós, quando a gente começa a discussão, a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia antes, Quando a gente vai olhar uma imagem, então, gente, eu não percebi isso. Pode ser que seja uma coisa sem importância, porque a gente acaba vendo todo, as fases, as particularidades, a gente acaba não chegando. Mas elas fazem parte do contexto, fazem parte do entendimento. E a gente acaba ficando mais atento às outras coisas do nosso dia a dia. E esses profissionais que fazem a autodescrição? A Sara vai contar um pouquinho para a gente que faz, fala aí, Marcelo. A gente tem, uma roteirista que tem um papel fundamental, que é exatamente o que a Simone falou, contou, que é olhar, ela vê, ela escreve, ela pensa muito de como vai ser escrito. Eu entendo que tem que ter diferença no texto, porque é muito simples, escrever tudo. A gente tem o construtor em autodescrição, eles vão cada vez mais focando os nomes, nós vamos tentando dizer autodescrições também, e muitas das vezes eu sou uma consultora de autodescrição, então eu também preciso me aperfeiçoar, preciso entender, preciso conhecer as normas, como o roteirista também precisa ter esse conhecimento, e a gente tem a pessoa que narra, o gestor que é um narrador. Então, também tem que ter um bom conhecimento de autodescrição, porque muitas das vezes ele vai trabalhar no ao vivo, ele precisa ter jogo de cintura, ele precisa ter conhecimento de como ele vai falar, expressar as coisas, ele tem que estar atento a todos os detalhes. Mesmo eu não enxergando, eu consigo também estar atento a todos os detalhes. E a gente consegue se comunicar. Eu diria, eu falo com as coisas atrás, mas isso daqui que eu consegui observar. No livro da Natureza da Ideia, a gente teve foi interessante que a gente conseguiu trazer para o livro, tanto a autora do livro, que é a Cacau, fez autodescrição também, a Simone, como roteirista e autodiretora, que também fez o curso junto, eu fiz o curso junto, e a gente trouxe aqui para
eu sou muito complicado falar porque esse trabalho com as dificuldades comunitárias, né? A gente sabe que a gente podia saber que o que a gente fez com todo carinho foi dito, né? Falar de outras pessoas que também gostam de mais, é interessantíssimo. Então, eu sempre digo, não adianta a gente só saber, a gente precisa gostar e amar muito o que faz para ser legal, né? Sim, a gente colocou aqui algumas diretrizes, né? De como fazer a autodescrição. Porque eu tinha imagem, né, que a gente já apresentou, que a gente já autodescreveu, da elefantinha, né? E temos alguns tópicos, né? Quem, como, onde, quando, o quê. Com esses 4 tópicos, a gente consegue fazer, né, uma base de como fazer a autodescrição, né? Mas para quem, basta uma elefantinha, podia ser uma pessoa, podia ser, né, no caso aqui é um desenho, né? Uma ilustração digital. Então, a gente tem que começar a descrever o que é, né? E como. Quais são as características, né? Eu falei que ela tem a pele na cor acinzentada, eu falei que toda a cabeça dele era acinzentada, todos os nossos na cabeça, que ela usou uma lavadora de ruídos. Então, a gente vai escrevendo os detalhes, e sempre de cima para baixo, né? E sempre na posição da nossa leitura ocidental, né? De esquerda para direita. Tá? Espacialidade, né? Ambiente interna e externa. Onde quer ser elefantinho está? Né? Então, no gramado, a gente pode falar do fundo, que é deixar a casa aqui no recorte, do céu, como se amanhã, se tarde, se noite. A gente pode visualizar também na outra descrição. E as ações, né? No caso que a gente está descrevendo na condição. No caso, a pé, a expressão facial dela, a gente pode visualizar também. Então, a gente vai pegando as características principais e então colocar na descrição. Isso é uma descrição de imagem estática, normalmente. A gente vai fazer um exercício rápido para vocês trabalharem com as juntos. Desculpa, a gente vai passar rapidinho para vocês terem uma experiência de como a autodescrição faz diferença na vida das pessoas que precisam desse recurso. Bom, se vocês estiverem no ambiente de um lugar, silencioso, né, silencioso possível, vocês prestem atenção. Depois eu vou fazer pergunta. Então, ouça que vai haver agora no próximo slide, que é um áudio. Pode passar, Carol. Eu te achei escolar, coisa simples para nós, mas que podem incomodar e às vezes machucar. Os animais estão bem agitados e todos não param de falar. Ele fica muito nervosa, não sabe o que fazer e como se comportar. Gente, é assim que a pessoa visual recebe as informações do dia a dia. Quando assiste a televisão, programa, filme, quando vai no cinema, quando vai no teatro, essa informação que ela recebe. E eles podem buscar para a gente. Vocês acham que ela sabe o que está sendo falado? A gente mesmo, né? Por óbvio, a gente já sabia sobre o que está sendo falado. Alguém chegou que falou sobre a Hebe, né? A gente já até falou dela aqui, então a gente tem mais ou menos uma ideia do que seria. A Cacau vai colocar alguém colocou coisa no chat. Vamos lá, próximo. Eu te achei singular, coisa simples para nós, mas que podem incomodar e às vezes machucar. Os animais estão bem agitados e todos não param de falar. Ele fica muito nervosa, não sabe o que fazer e como se comportar. Agora melhorou, né, gente? Vamos ver para cá o que deixa com né? A gente viu que tem uma eletrônica, um espaço, a gente viu que vai passar por alguma coisa, sabe?
Eu ouvi a história. Você só ouviu a história. Quando você viu os traços, você não viu. Você não viu a senhora que tinha uma eleição que tinha de graça? Viu que tinha de graça? Não, sabia que tinha não. Sabia que tinha não, mas você tinha de graça. Não, sabia Sabia que tinha um estilo? Não, esse foi eu tenho história, gente. Não, só você não consegue. Mas só você não consegue. Você não precisa, gente. De características da lei. Isso dá uma descrição. Agora, como que funciona na prática? A central, né? Só pontuando que tem a minha narração contando a história e a narração da audiodescrição pela Nita Moreira. Páginas 6 e 7. Ele virou o mundo de um jeito singular, coisas simples para nós, mas que podem incomodar e às vezes machucar. O meu ano sediado é florido. Vários amigos. Três borboletas, um pouco pequeno coelho, uma girafa e uma capivara. Ambos diferentes. São virados em direção de árvore e esquina. Nela, dois pequenos pequenos. Os animais estão bem agitados e todos não param de falar. Ellie fica muito nervosa, não sabe o que fazer e nem como se comportar. Na direita, Ellie se espera caminhos para suas fadas traseiras apoiadas no cavalo. Os olhos estão apagados, confiantes. Atrás dela, árvores com 3 estilos. Nós temos falas. Coisa da falou assim, O Jambo comentou, né, que ele não tinha visto o coelho ou visto, né? Na primeira vez também, que eu fui fazer a discussão, eu não tinha visto. Depois que eu falei, gente, por que não é esse que acabou no tempo? Eu falei, Marcelo, tu não sabe, tem um coelho dentro do vestido, esse programa, coisa que a gente achou o estilo da árvore. Eu tive que pontuar porque deu trabalho para ilustrar, tá? Eu disse, não é esse, não é isso. Nossa, olhar para mim, não é cuidado. Marcelo, ela disse pra gente, você entendeu, Marcelo, que tem que estar comigo? Aí você ficou satisfeita? muito, porque eu consegui visualizar em cor e tudo, só para você ter essa ideia. A gente fez o serviço completo, né, na cadeira de voz. A gente falou tudo para ela, mas ela não ficou sem informação. É óbvio que a gente vai conseguir escrever tudo nos espaços. Também foi uma questão de espaço, de principal, né? Ela queria a ideia, seja, né? E tem que fazer sentido, tá? Agora a gente vai fazer uma oficina rápida. A gente vai ter mais do que cuidar da calma. Daí eu vou ter. E vocês vão ajudar a gente pelo chat, escrevendo as frases aí, o que a gente deve escrever dessa página que eu vou colocar, tá? Mas comigo. E vamos ver como é que vocês se saem com o áudio das escrituras. Mas, primeiro, Quem, como, onde, o que, quando, tá? Vamos lá, vai começar a escrever no chat. Tá, pessoal, gente, vamos lá, quem? Vamos ajudar vocês. Quem é que está vendo? A gente está vendo a ideia, mas está escrito aí a ideia, levanta, como diz, sim, a gente pode dizer que é ideia, mas a ideia da elefanta, tudo bem, a ideia. E como é que a ideia está? Ela está sentada, ela está deitada, ela está de pé. escrever. Isso, ela está com os pés, ela está de pé, tudo bem. Ela está de lado, em 4 partes, isso que a gente já viu na cena, né, do livro, que ela estava em 2 partes. Ela morava lá
áudio, na verdade, eu estou identificando para vocês que vocês não têm o completo, é um chaveiro de comunicação. Tá? Isso anda de frente para uma árvore. A gente vê a árvore toda, a gente só vê os galhos da árvore. A gente consegue ver o tronco da árvore. A gente só consegue ver parte da árvore, né? A gente só consegue ver os galhos. Os galhos são grossos ou são finos? Galhos e pássaro, claro. Olha, galhos e pássaro. Esse pássaro, ele tem cor. Galhos são finos, alguns galhos finos. As folhas são verdes, amarelas, fortes. Como são as folhas dessas folhas? Eles é como nas folhas das flores. A árvore fica pássaro, cinza, monstros. Na verdade, ele é azul. Não sei como é que dá a imagem para vocês. Mas ele é azul, ele tem a asa, tem o rabo grosso, né? Ele está abaixo, ele pega, ele está acima, ele pega, ele está em cima. Ele está acima, né? Vamos localizar ele. Ele está acima, ele tem um galho, ele tem árvore fina, folhas verdes. E o fundo? Qual é a cor do fundo que nós estamos vendo? Assim, mais para o fundo, né? Tem nuvens, né? O canto direito da tela, né? O elefante ela está com as coisas sorridentes, né? É isso aí. Então é isso que a gente vai pontuar. O que a gente está vendo, né? Esse elefante, ela está de frente da gente, ela está de frente do pássaro. Então a gente está vendo ela como? A gente está vendo ela de frente. A gente vai ver só o lado direito dela. Ela de frente, tem ela de costas, tem ela de cima, agora a gente vai colocar para vocês como é que ficou essa construção, né, da parte do plano, tá? A ação com a construção. É uma levanta montes e está aprendendo a se expressar, mesmo conseguindo um momento falar. Certo dia, ela quis como um pássaro perdido. O seu chaveiro de comunicação se aproximou e o olhar de dele. É isso mesmo. Muitas das palavras eram justas. Ser para a troca, do para frente, no alto. Ninguém faz os seus braços ficaram justos. Ele fez estacionar no fim de suas fontes. E esse é o mesmo. Viu como é bom? É isso, gente. Quero agradecer a presença de vocês, para a gente, né? Para final da nossa apresentação. E uma pergunta importante, né, Simone? Como é que vocês estão agora nesta oficina? Coloca aí no chat. Porque a gente iniciou contando a trajetória do livro, agora mostramos um pouquinho do processo, né, de uma audiodescrição e de trechos, né, do resultado do livro. Como é que vocês estão neste momento na oficina? Nós entramos na oficina com um sentimento, com uma expectativa. Agora, durante esse processo, nós já estamos com outro olhar, né? Aquela boquinha atrás da orelha, né, Simone? Né, querendo aprender e viver mais nesse mundo da audiodescrição. E agora eu vou compartilhar, se vocês me permitem, tem mais algo para pontuar, Simone Marcelo? Não? Esse negócio já passou por isso. Ok. Agora, antes de voltar aqui, eu vou compartilhar com vocês, antes da gente começar a ver em relação a CAA, que é a comunicação aumentativa e alternativa. Vocês já conheciam um pouquinho de audiodescrição, um pouquinho de CAA, né? A gente pincelou alguma coisa, né? Algo muito primordial nesse processo de desenvolvimento. E eu vou compartilhar com vocês um feedback que uma mãe autorizou a compartilhar aqui, tá? Um videozinho que ela gravou do filho dela, um livro, mostrando um pouquinho a
Olá a todos. Eu sou uma mulher negra, vou fazer minha autodescrição, né? Sou uma mulher negra, cabelos curtos, uso óculos de grau, na cor laranja, estou com uma blusa branca, com a identificação da comunicação alternativa, né? E no meu fundo aqui eu tenho uma janela, né, fechada, uma parede bem cinza. Bem, já tenho alguns anos, né, uns 20 anos formada em tecnologia, tá? Atualmente graduanda, né, do curso de fonoaudiologia pela Universidade Veiga de Almeida e sou voluntária dentro do núcleo de inovação e pesquisa, né, inovação pedagógica, e recentemente teve a inclusão da parte de tecnologia dentro do laboratório, do núcleo, né, para onde a gente apoia projetos de iniciação científica, né, no meu caso, voltados para acessibilidade, reabilitação em saúde e a comunicação alternativa e aumentativa, né. Também sou extensionista no Hospital Pedro Ernesto, no ambulatório de oncologia, tá? E eu estou muito feliz de estar aqui participando dessa jornada junto com a equipe, né? Sou muito agraciada de aprender, né, sobre autodescrição e também de reforçar uma necessidade que já é exposta dentro de toda uma ciência, né, de todas as pesquisas até então sobre comunicação alternativa, que é a deficiência, né, uma necessidade de melhorar a adesão sobre o que é a comunicação alternativa e, principalmente, o uso dessa comunicação. Então, o que eu trago aqui para vocês, né? A gente tem aí a ideia, trazendo muita informação, falando também sobre a comunicação alternativa, uma história, o uso da interpretação e contação de história para autistas e indivíduos, né, que precisam ter algum nível de apoio. E aqui eu trago uma sessão sobre dúvidas, né, e uma oficina prática também de como que você pode criar a sua própria prancha de comunicação alternativa baseada numa contação de história. Pode passar. Vocês observem, né, desculpe só voltar ao slide anterior, que eu esqueci de comentar, a minha apresentação, ela sempre vai ter alguns pictogramas, tá, alguns elementos de comunicação alternativa, que são imagens, e assim, né, também é um tipo de apresentação, né, onde vocês vão aprender sobre algumas imagens, né, o que elas significam, né, a imagem e o seu significado. Pode passar. Antes de qualquer coisa, quando você pensa em adotar a comunicação alternativa, né, a gente precisa sempre ter um objetivo e uma estratégia, tá? Pode passar. Por que é o objetivo e a estratégia, né? Porque dentro desses dois grandes, vamos dizer assim, contextos, né, a gente precisa estar embasado dentro de uma metodologia, né, dentro de um método de aplicação dessa comunicação. Eu trago para vocês aqui o método DACA, que foi construído, né, pela professora doutora Ana Cristina Montenegro e demais pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, tá? E ela tem uma proposta bem legal dentro desse método. Por quê? Porque a comunicação alternativa, né, os pictogramas, as fontes de imagens, de informações, né, ela fez um estudo e trouxe para vamos dizer assim, contexto do Brasil, né, um arcabouço, um banco de dados de vocabulários, tanto acessórios quanto essenciais, comuns utilizados dentro da língua brasileira. Tá? Pode passar. Então, aqui está um QR Code, né, para quem quiser depois ter acesso a essa pesquisa dela. Tá? Deixar um tempinho. Tá. E o método DACA, né, ele traz para a gente alguns princípios, né, de utilização do método, onde a gente tem aí o uso de dicas,
princípios básicos, né, para que a gente possa adotar a comunicação, que é o uso de dicas, a atenção compartilhada, o uso do apoio visual, o desenvolvimento linguístico, a comunicação funcional, onde eu vou estar falando mais sobre cada um deles nos próximos slides. Então, o uso de dicas, o que significa, né? Dentro desse contexto desses elementos, né, a gente precisa fazer com que esse vocabulário que está sendo apresentado, né, seja por imagem, por um apoio visual, ou então até mesmo por uma representação concreta, né, de um elemento ali, a gente consiga também viabilizar, né, meios para que aquele indivíduo consiga se apoiar, né, numa determinada, como se fosse pistas de informação, para que ele possa, de fato, retornar à comunicação que a gente está esperando com ele. E dentro desse contexto, uma vez que você tenha um objetivo claro, uma estratégia e a metodologia, a gente tem dentro desse contexto da comunicação alternativa, né, a importância dos parceiros de comunicação. E vocês que estão aqui, né, vocês são parceiros muito importantes e essenciais para que a gente possa melhorar a adesão ao uso e entender qual a nossa posição e qual a nossa contribuição dentro desse processo de aprendizagem e de aplicação da comunicação alternativa. Tá? Então, por quê? Porque os parceiros de comunicação, pode passar, por favor? Eles podem ser os profissionais, né? Pode ser pessoas que estão num contexto do dia a dia, né? Ou até mesmo, por exemplo, o porteiro do prédio, né? O porteiro da escola, um primo distante, enfim, qualquer um pode ser esse parceiro de comunicação. Né? E assim a gente consegue, com esse apoio, fazer com que essa comunicação alternativa ela vá para além, por exemplo, de um consultório de fonoaudiologia, para além da escola, e possa ser, de alguma forma, né, aderida por outros nichos da sociedade. Bom, então, o que a gente tem aqui que eu trago para vocês de dúvidas que aparecem, né? Como que eu vou modelar essa comunicação? O que é o modelar, né? O modelar nada mais é do que você ser um espelho de representação, né, de prática dessa comunicação, desse vocabulário, que está representado por um pictograma ou por um conjunto de pictogramas, tá? E ele vai estar também sendo apoiado sempre a um contexto, que pode ser um contexto de escola, um contexto da tarde, um contexto hospitalar, um contexto aniversário, filme, enfim, né? Uma vez que a nossa comunicação é muito dinâmica, e hoje aqui, por exemplo, nós estamos no contexto da Semana de Inovação, né? Uma palestra onde a gente tem informações essenciais ali. Outra forma de você poder fazer esse tipo de modelagem é você provocar a imitação imediata. Então, o parceiro de comunicação ele demonstra o uso, né, como se fosse a criança falando, respondendo, comentando, com o intuito de que ela possa, né, ser estimulada àquela imitação. Tá? Uma outra forma é a demonstração de uso do sistema de CAA. Então, eu vou mostrar na parte prática, né, uma prancha de comunicação, que você pode imprimir ela e trabalhar no formato de papel, ou então dentro de uma alta tecnologia, no computador, né? E aí você pode demonstrar como que seria o uso dessa comunicação alternativa, tá? Sempre entendendo que a comunicação é um apoio, né? É um apoio para que a gente possa romper as barreiras a essa adesão. E hoje a gente tem um contexto muito grande de barreiras, né, que vão desde financeiras, restrições à capacitação, a oferta de serviços, né, quer dizer, que não necessariamente a cadeia de suprimentos, isso aqui é um caso muito importante, e também falando sobre
um outro fator que é o monopólio de patentes, né, para que você possa fabricar, por exemplo, produtos assistivos que tenham embarcados ali uma audiodescrição, que possam ter embarcados alguns elementos da própria, tanto dessa parte visual quanto do concreto, para que essa comunicação alternativa esteja impressa ali em vários elementos do ambiente. Pode passar. Então, aqui, essas barreiras, elas estão publicadas, tá, nesse último relatório lá da Organização Mundial de Saúde. É um relatório bem contextualizado, né, bem farto de informações e de estudos, tá, que vocês podem também usufruir. Pode passar. E aonde que a gente pode, que eu vejo uma oportunidade da gente romper essas barreiras? Dentro das salas de recurso ou dos laboratórios de fabricação digital, os tão conhecidos Fab Labs. Quem não conhece, vale a pena procurar, tem em vários locais, né? Por quê? Porque são espaços colaborativos onde você aplica várias dinâmicas de colaboração, de aprendizagem criativa, você tem equipamentos ali como uma impressora 3D, uma cortadora laser, você tem ferramentas, né, desde ferramentas de baixa tecnologia ou alta tecnologia para viabilizar a impressão, né, e a materialização da comunicação alternativa. Tá? E assim a gente consegue, dentro desses espaços, né, também que carrega um pouco da cultura maker, a gente consegue ali ter acesso à parte de eletrônicos de baixo custo, para fabricar, por exemplo, acionadores, né, para reforçar uma aprendizagem, um vocabulário concreto, baseado numa imagem, baseado, por exemplo, no ursinho ali da Eritéia, né, e botar alguns estímulos, tanto o estímulo visual, sonoro, né? Estímulo visual, sonoro e a própria questão também da estimulação tátil. Porque, por exemplo, numa cortadora laser ou numa impressora 3D, você consegue modelar objetos, né? Botando espessuras. E nesses espaços, como eu falei inicialmente, né, a gente tem aqui os projetos que eu participei, a parte de reabilitação de saúde, você pode construir órteses, né, claro, baseado dentro de uma recomendação médica ou terapêutica, tá? Você pode produzir, por exemplo, pegar a história da ideia, né, e trabalhar ela dentro de um contexto usando, por exemplo, um sensor de NFC, tá, que é o que está representado aqui, junto também com alguns objetos feitos na impressora 3D lá do laboratório. Tá? E são materiais muito baratos, gente. Você consegue, por exemplo, gravar ou reproduzir exercícios, dar uma personalização, né, daquela aprendizagem, daquele, por exemplo, de um plano pedagógico, né, de um exercício, de uma atividade, de uma professora de uma aplicação de história, de uma aula de geografia, de como que você pode instruir, né, o parceiro de comunicação a modelar a comunicação alternativa. Você pode gravar isso dentro de um sensor que custa R$1, né, e alguns centavos, e você configura isso. Não precisa a pessoa com restrição de comunicação ter a alta tecnologia, porque a gente sabe que a barreira financeira e as questões do Brasil são muito crônicas para que a gente possa viabilizar isso, né, para que eles possam ter esse recurso, para que a gente possa se comunicar com eles. Então, o objetivo dos espaços é justamente a gente conseguir usufruir de toda aquela alta tecnologia baixa, né, e baseado na nossa tecnologia que a gente já possui, a gente conseguir viabilizar essa integração e essa adesão. Então, o que a gente tem agora, que eu vou apresentar para vocês, né, e que vocês precisam ter assim, em mente, é que é uma prancha base, onde você tem o vocabulário essencial, tá? E você vai criar pranchas recortes, né, de vocabulários acessórios conforme o seu contexto.
Então, se o objetivo, por exemplo, é ensinar geometria, formas, então a gente vai criar uma prancha de comunicação, um vocabulário acessório com essas informações. Eu quero fazer um exercício utilizando para reforço da discriminação visual, uma vez que eu utilizei a literatura da Elitéia, né, e aí a gente consegue trabalhar várias estratégias de aprendizagem, né? Então aqui é só um mapa aqui bem em alto nível de como que você pode implementar isso dentro da ferramenta. Agora a gente vamos assistir aqui essa parte prática. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. E aí, o que eu trago para vocês? Né? Eu trago para vocês esse software que é web, né? Que é o Asterix Grid. Tá? Eu tenho essa reprodução de oficina que ela está disponível na internet, então depois vocês podem procurar a gente para vocês terem acesso. Você vai criar a sua conta aqui no ambiente, tá? É muito simples. Né? Depois de você criar a sua conta, você vai acessar esse ambiente aqui. Opa, deixa eu passar para o próximo. Você vai acessar esse ambiente aqui, tá? Como o tempo está curtinho, então eu vou... E aí, dentro desse ambiente do Asterix Grid, você já tem, ele é gratuito, então você já tem aqui algumas sugestões de prancha. Tá? Eu acho que é importante, né, a gente homenagear, né, e dar também voz para as pessoas que desenvolveram esse software. Então, a gente tem aqui as universidades, né, e alguns pesquisadores que estão debruçados na melhoria desse desenvolvimento aqui do software. Então, se tiver alguém de desenvolvimento, tem aqui a plataforma do GitHub aí para a gente poder codar e aperfeiçoar, né, a ferramenta. E aí, voltando, quando você se loga, você tem acesso aqui a esse painel com algumas sugestões. E uma coisa legal é que você pode criar vários perfis. Você pode ter o seu perfil enquanto professor, enquanto profissional da saúde, e você pode ter o perfil específico do aluno, do paciente, né? No caso aqui, deixa eu alterar, né? Eu vou alterar para o meu perfil aqui, que é do paciente. E aqui eu tenho um conjunto de pranchas de comunicação. Lembra que eu tinha comentado que o importante é a gente ter uma prancha base. Então, aqui a gente tem a prancha base, deixa eu diminuir aqui, que tem a comunicação essencial, baseada na metodologia DACA. E ele aqui você configura todos esses pictogramas, né, você seleciona, tá? Baseado em uma outra configuração que eu vou passar. E aí aqui a gente vai, por exemplo, falar sobre contação de história da Elitéia. Aqui eu preparei como proposta para a oficina, tá? Dois objetivos, que é o quê? Que é fazer o entendimento, né, se aquele indivíduo, por exemplo, faz uma boa descrição visual das imagens aqui sobre o que é diferenciar, por exemplo, um elefante do pássaro, saber quais são as características da Elitéia, né? Quais são as cores que tem dentro dessa literatura, né? Para trabalhar cores para aquele indivíduo. E aqui você pode, por exemplo, configurar áudio. Né? Nesse desenho aqui, ele está muito simples. O que eu posso praticar? Você pode pegar um elemento concreto que você tem dentro da sala de recurso ou na sua casa e que tem um código de referência e você conseguir fazer ali esse exercício, né, do que é igual, do que é diferente. Você configura aqui os botões de voltar, de seguir. O legal também é que dentro do Asterix você pode fazer uma chamada no YouTube. E aqui você tem, né, por exemplo, você pode repassar, né, o vídeo da... Opa, deixa eu tirar aqui. O vídeo, audiodescrição da literatura, né, para que ele possa ter um estímulo auditivo ali, tá? Identifique e associe a sombra da imagem. Não sei se todos escutaram o áudio, mas você pode fazer, projetar, né, elaborar exercícios. Aqui é um exercício de descrição, de discriminação visual, né?
E aí a pessoa, no caso aqui, fazendo uma troca, né, de turno para que cada um tenha a oportunidade de fazer o exercício. E ele tem a oportunidade também de dizer que não sabe, né? Pode dizer que gostei, ele pode dizer que tem dúvida, que não sei, né, ou que gostei, tá? E aí, eu não sei se eu ainda tenho algum tempinho. Então tá, eu pensei que estava... Então, o que é a minha proposta aqui para vocês? Então, quando você cria... E associa a sombra da imagem. Tá. Para a gente poder, por exemplo, adicionar aumentar essa grade, né, de informações aqui, você vem aqui, nesse menu do mais, e você vai adicionar, né, uma nova célula, como se fosse uma planilha Excel, tá? Então, aqui você pode inserir a imagem, que você faz uma busca direta, geometria, ele já faz a busca de todos os pictogramas, né, disponíveis dentro da fonte do Arasaki. Então, você tem aqui 2 bases de imagem que você pode utilizar, tá, para que você possa construir, aumentar essa grade da prancha de comunicação. Você pode arrastar aqui para o lado, e aí ele vai também aumentando o número de células. Então, ele é bem flexível. Por quê? Porque se você estiver trabalhando com alguém com baixa visão, você pode trabalhar apenas com 2 linhas e 2 colunas, né? E usar esse recurso de voltar. Você clica aqui no mouse direito, editar, e você tem aqui, esse menu de ações. É aqui onde você configura a navegação para outra tabela, se você vai incluir, por exemplo, uma fala, né? Você também pode subir o seu próprio arquivo de áudio para cá, tá? Sem utilizar essa voz aqui do próprio programa, tá legal? E aqui, deixa eu voltar. E aí você sobe, isso aqui vai ficar disponível e você pode gerar, por exemplo, exportar isso para um outro ambiente, né? E você pode, por exemplo, gerar o PDF dessa prancha, né? Que aí você pode colocar todas essas, tanto a prancha base quanto as acessórias, você pode imprimir e botar isso dentro de um caderno, né? Que é o que é comumente realizado. Tem uma outra prancha aqui, que deixa eu mostrar aqui, que é a parte de oficinas, né? Então, aqui você pode, por exemplo, na sala de recursos ou então na aula de arte, você pode organizar e você não precisa ficar toda hora criando prancha, tá? Eu acho que a ideia é que vocês, baseado na estratégia e no objetivo, né, você vai ter, e você entendendo que você... no caso da escola, que tem um plano, né, de ensino, você vai ter já todo um material pronto que a dinâmica de... deixa eu parar aqui o compartilhamento. Né? A dinâmica de uso, né, do vocabulário, da dinâmica de aprendizagem ou de comunicação da rotina do dia a dia, ela vai ficar muito... vai ser imperceptível, né? Por quê? Porque você já tem ali todo o vocabulário mínimo necessário que você pode produzir um discurso, por exemplo, bem representativo, para fazer com que a pessoa comente sobre uma novela, sobre a própria literatura, fala se gostou, se não gostou, que cor é mais interessante para ela, se ela quer sair, se ela gosta, que ela tenha um pouco de autonomia, né, para tomar as ações que ela precisa. Então, o que eu trago aqui, finalizando, né, de aprendizagem, que vocês possam procurar os Fab Labs, né, que são esses espaços colaborativos de fabricação digital, e que vocês usem os eletrônicos, os recursos que tem ali, né, e que aprendam, né, isso é algo bem legal, porque é uma aprendizagem que está ali disponível, para que vocês possam produzir os produtos assistidos de uso próprio, né,
E onde estão esses Fab Labs, né? Eu vou dar 2 locais, por exemplo, a Firjan tem vários Fab Labs espalhados pelo Brasil, assim como o SESC, né? Você tem lá uma agenda chamada Open Day, que você pode só reservar ali, é uma agenda aberta, que você chega, leva seu material, ou dependendo do dia do Open Day, eles também disponibilizam, né? Que fazem com que vocês experimentem por alguns minutos o uso dos equipamentos, tá? Sob supervisão. É bem legal. E é isso. E vem aquela perguntinha, né, gente? Como é que vocês estão saindo desta oficina? A gente percebeu no início, perguntando como vocês entraram nas expectativas, no meio da nossa oficina, como é que vocês estavam? E agora, como é que vocês vão estar aí saindo desta oficina? Responda pra gente. Do que a gente viu até agora. E aí, como é que vocês vão estar saindo? Essa foi a nossa intenção, né? O nosso propósito. É de plantar aquela pequena sementinha, né? E que vocês possam estar compartilhando essa ideia, essa intenção, esse propósito junto com a gente. Não é, meninas? Ela tem uma pergunta. Sim, sim. Você tinha uma pergunta? Quiser ver o áudio, perguntar. Fica mais fácil, né? Fiquem à vontade. A gente deixa um bom tempinho aí, né, para fazer esse bate-papo no final. Esse é o momento. Alguma pergunta? Eu quero perguntar para Érica. Érica, fala um pouquinho como é que funciona as impressoras, como é que é esse trabalho. Então, as salas de recurso, né, eu vou falar tanto das salas de recurso quanto dos Fab Labs, né? Os Fab Labs, eles são projetos, as salas de recursos, elas estão sendo criadas justamente para poder fazer uma maior inclusão digital, né? Tanto trazendo inovação, né? Quanto também trazer uma nova abordagem, né, de aprendizagem e de ensino. Até porque a gente tem inteligência artificial já chegando, né, já está por aí, né, e é o que eu penso, que a tecnologia é justamente para eles, não é para a gente, né? Então a ideia é que os Fab Labs, vocês pensem o seguinte, ali é um chão de fábrica, um mini chão de fábrica, onde você tem equipamentos compactos de grande potência de fabricação. Então você consegue, por exemplo, fabricar várias sinalizações para sua casa, né? Em Braille, por exemplo, a impressora 3D pode, por exemplo, fabricar, imprimir, né, tarretas com informação em Braille, tá? Para que você possa sinalizar o ambiente. Você pode fazer suas placas de sinalização para o banheiro, imprimindo ali pode ser tanto no papel adesivo. Tem Fab Lab que tem plotter também, então você leva o seu material e faz, né, toda a impressão desse material dentro de você precisa, por exemplo, sinalizar o banheiro de uma escola ou de um bar, né, para uma pessoa que tem um autista, né? Então você pode estabelecer ali, toda a sequência de rotinas do banheiro e você disponibilizar aquilo dali dentro do seu estabelecimento, dentro da sua casa. Você mesmo pode confeccionar isso, né? A baixo custo e de forma muito mais dentro de uma escala para as necessidades do seu familiar, né? Ou do seu interesse de tentar acolher, né, e incluir esses indivíduos. Tá? Então, as impressões que no caso, né? Você pode materializar coisas concretas, tem sites públicos que você pode baixar ali os objetos, né? A representação de um navio, porta celular, luminária, né? Tem impressoras que tem impressora de resina, tem impressora de filamento, vai muito de acordo com a qualidade do material e o tempo, né, de fabricação, tá? Que se espera.
você pode continuar fabricando em baixa tecnologia, que é em papel, mas você pode utilizar o Fab Lab para fabricar prancha de comunicação num material de melhor qualidade. Pode ser um MDF, um acrílico, né? E com isso você pode replicar esse material de forma rápida. Então, se você tem, por exemplo, eu quero aplicar uma, sei lá, tem matemática que é sobre o G20, né, que vai acontecer aí. Então, a gente pode falar qual é a temática, o que eu quero fazer de trabalho em sala de aula, né, o que eu quero conversar em casa com o meu familiar, pode ser até aí, eu vou expandir até um pouco, né, não só para autistas, mas também para pessoas que teve AVC, qualquer pessoa que teve restrição na fala, né, você pode viabilizar, combinar estímulos, né, diferentes estímulos, fabricando isso tudo dentro de um ambiente colaborativo. Você não precisa ter conhecimento de como que você usa a impressora 3D, porque alguém dentro do Fab Lab, como é um espaço multidisciplinar, com diferentes profissionais, né, você vai ter condições de aprender o mínimo necessário para que você possa ter o seu produto assistivo pronto. Tá? E utilizar ele, aproveitar principalmente, né, aquela janela da neuroplasticidade do indivíduo. Isso eu acho que é a coisa mais brilhante, tá, que vocês podem pensar também como outro benefício. Tá? Só para compartilhar um pouquinho aqui, ó, nós temos professora aqui na área, né? Eu tenho aqui, mesmo aquele bate-bola. Sim, sim. É algo bem simples, né? E eu coloquei aqui programas, tá vendo? Bem básicos para sair um passeio. Os pictogramas colocados aqui. O primeiro é o eu, depois beber, comer, sim, não, ajuda, banheiro, né? Então, é uma pulseira, né? O usuário pode estar utilizando e passeios para se comunicar. Não necessariamente, né? Andar com um bloco de papéis impressos, ou de repente ficando tablet, né? Dependendo do local, não é bem colocada nesse curso. Isso. Aí no hospital, né, falando de um ambiente hospitalar, né, um home care, de pessoas que estão em processo de neurodegeneração ou crônicas, você poder fabricar produtos de comunicação alternativa ou produtos assistivos com um nível de qualidade melhor, que não desperte, né, que você não precisa depender da alta tecnologia, principalmente para usar, por exemplo, num hospital, num ambiente onde às vezes ele precisa demonstrar que ele está com dor, que ele precisa, que ele quer falar com alguém, né, e ele não precisa ter o tablet. A gente sabe que o governo disponibiliza, mas isso é um recurso caro, né, e que nem todo mundo tem acessibilidade. Então, você usando, por exemplo, uma tag NFC, você usando um componente eletrônico, um IoT, né, de baixo custo, eu vou até falar, tem o Arduino, né, eu já fiz alguns testes com o Arduino, mas existe, por exemplo, uma placa de um ESP32, que é um componente eletrônico de R$40, que você consegue projetar, né, fazer utilizar a internet das coisas, né? Linkar ele via Bluetooth ou via Wi-Fi, para você pegar aquela comunicação, aquela informação, né, que foi gravada ali naquele componente, você projetar isso numa TV. E aí essa TV pode estar onde? Imagina, o aluno está na mesa dele e ele acionar isso e cair no celular da professora ou no computador que foi projetado em sala de aula, aquele indivíduo que está acamado e que ele acionou ali a comunicação e chegou ou para um familiar, ele não precisa ter um intermediário para dizer que ele quer falar com a esposa, né? Ele teve recente AVC, foi subitamente interrompido as suas atividades, né, seu potencial de profissional ali e ápice de vida, e ele consegue ter uma autonomia para se comunicar, para dizer o que ele está pensando, o que ele está vendo ali. E ele usa o seu recurso, porque nós já investimos, né? E esse indivíduo ele tem os altos e baixos de
de cognição dentro do hospital, né? Ou até mesmo em casa mesmo, um autista que precisa de alto suporte, né? Você pegar o tablet para chegar e bater, quebrar tudo ali é um pulo. Exatamente. Né? E aí você pode fabricar a comunicação alternativa usando por R$40, usando o ESP32 ali, e ele vai conseguir. E você consegue, de alguma forma, sair dessa comunicação, ampliar a comunicação dele. Lembrando, né? Comunicação alternativa, que é uma alternativa à oralidade, aumentativa. Não é aumentativa no sentido de aumentar o pictograma, não. É aumentar o vocabulário dele. Então, aquele mind map que eu mostrei, né? Você ter ali o acessório da geometria para que ele possa, às vezes, fazer um trabalho artesanal que possa ser projetado. Imagina, gente, você conseguir fazer um desenho que foi feito à mão, né? Ou então você conseguir projetar isso, fazer com que um software de impressão 3D de modelagem leia aquilo dali e você materialize numa impressora. O valor, né, agregado, que aquela arte que aquele indivíduo representou da sua comunicação, da sua compreensão, ele conseguir ter uma autonomia e até conseguir valorar e gerar renda para ele, né? Mesmo na condição que ele está se encontrando naquele momento. Então, são situações, casos que a gente encontra no consultório, que a gente vê nas escolas. A gente sabe que o professor ele tem que ter tempo para ensinar, e ele tem, né, ele é extremamente intensificado, né, de várias outras demandas, e os Fab Labs estão aí, né? Quer dizer, o conceito da colaboração, a cultura maker, ela está aí para isso, a aprendizagem criativa, né, da gente poder empoderar eles, né, e poder principalmente usar a criatividade. A Emiteia, né, esse projeto e essa literatura magnífica, dali você consegue explorar a geometria. A geometria a gente pode fazer na impressora 3D, pode fazer na cortadora laser, pode fazer um áudio, né, quer dizer, vamos falar, a gente pode pegar, por exemplo, botar um sensor, né, tem uma versão mínima de um sensor de uso do óculos, né, sensor visual, para você poder fazer leitura das telas. Então, você pode fabricar isso, é só baixar o projeto, imprime o sensorzinho na impressora 3D. Os componentes eletrônicos não são tão caros assim, né, porque tem startups que disponibilizam o V0 ou o V2 do seu projeto para uso público, né, porque o conceito maker de colaboração é isso. E assim a gente consegue dar acessibilidade, e usar esses momentos de Open Day para que essas famílias, vocês como parceiros, os familiares, né, consigam dar uma melhor qualidade de vida e uma inclusão. Tá? É fantástico, muito fantástico. Grandiosas, né, na criança. Porque eu lembro que quando a gente estava fazendo a consultoria da autodepressão e tinha um cuidado do cartão, né, porque a gente toda hora tem uma parte específica deles e tem uma autodepressão disso, você já pode aprovar para a criança, né, para quem está em dia a dia pequeno, é importante. Você já consegue escutar isso na cabeça dele, né? E ele tem uma possibilidade de se comunicar. A importância do apoio familiar, que é resgatado e evidenciado. Esqueci. Ela botou o contato dela. Eu esqueci. Eu vou botar no chat. Os cartões, então, já é apresentado para crianças, né? Esse recurso. Então, o material tia, o que é isso? Elas já têm um breve conhecimento do que é e para o que serve. Esse aqui é o livro da Elefante Ideia, né? Com os QR-codes, com a autodescrição feita em cada página. Tem a parte tátil também.
A materialidade. Exatamente. Então, sim. Então, cuidado também, ó, com o chamego de comunicação da tromba, da L. Então, assim, o retorno, eu digo, das crianças, né, em relação à pelúcia também foi bem significativa. E me foi pontuado nesse projeto, vários profissionais, famílias, foi cuidado, né? A atenção que foi dada a cada detalhe. E havia esses dados da Érica em status art, né? Que é Érica, dona do Cosmeio.com, e o Instagram do visita.com.mediatec. E o meu canal no YouTube, que é o @Claudete de Oliveira, o LinkedIn, que é o @Claudete de Oliveira, o Instagram, que é o @aventuras_elefanta e da Simone, é @Físicos, isso, Simone. Isso, certo? E o da Marcela, que a Marcela Cesário muito bem. E foi um prazer dividir esse momento com vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar, pode abrir o microfone. Cacau, a gente teve gente de Piranhaça, do Distrito Federal, Santos, Campinas. Nós temos uma professora, a senhora Ativa, e professora, é importante também falar da autodestruição, né, na escola, na educação. O professor começar a introduzir essa prática, né, na hora de estar apresentando a disciplina para a criança, quando tem uma imagem, para que não só para o adolescente, para o adulto que seja, né, para o seu educando, quando tiver uma imagem, tiver descrevendo essa imagem, né, porque isso daí começa a fazer parte da nossa rotina, né, principalmente as crianças de educação infantil, que eles já começam a incluir desde pequenininho, né, a prática é mais fácil da gente entender como é que funciona as coisas, né. Se essa mãezinha quiser falar alguma coisa pra gente, vai ser na Décia. Na Décia, você vai dizer alguma coisa pra gente. Esperamos, né, que todos tenham curtido passar essa tarde com a gente, pois são pouquinhos, muita coisa para a gente passar em tão pouco tempo, mas espero que a mensagem, a sementinha da curiosidade, dessa introdução, né, a esses assuntos relacionados tenha sido de grande valia para vocês, né? Se conseguirmos alcançar o coração de cada um aqui, já vamos sair dessa oficina, né, Marcela? Felizes. É isso. Somos multiplicadores. E que não pare por aqui. Que vocês possam compartilhar toda essa informação. Esperamos que essa informação tenha se tornado conhecimento para vocês e que vocês possam estar compartilhando com as pessoas. E é isso, é o poder do compartilhamento, né? Verdade. Pode tirar uma foto quando eu Sim, podemos. Sim. Como é que fazemos aqui, Jonathan? Ajuda a gente. Deixa eu compartilhar. Prontinho. Quem tiver à vontade, né, quiser abrir a câmera para gente tirar um. E a gente não pode esquecer, né, que cada um tem uma forma diferente de aprender, né? Tem gente que gosta de tocar, tem gente que gosta de escutar, outro gosta de imaginar. Então, a audiodescrição também desperta isso, estímulo auditivo, né? O tátil, o visual. E isso tudo junto potencializa muito, né, essa expansão da alta cognição, né? Oi, Jonathan. Foi. Gente, novamente, agradecemos o tempo que vocês compartilharam conosco. Esperamos que um pouquinho do que sabemos nesse curto período de tempo a gente tenha conseguido aí levar essa informação e essa informação se tornar conhecimento na vida de vocês e que vocês possam multiplicar com outros
tá? Tchau, Tchau, tchau. tchau. Então, eu tenho dificuldade de fazer a transcrição, como vocês fizeram. Fala primeiro do teu cabelo. Meu cabelo é preto, longo, eu sou branca, Isso. Cor dos olhos. cor dos olhos castanho escuro. Cabelo